Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast do Mulheres de Negócio e Café. E hoje eu estou tendo a honra de receber 3 mulheres incríveis que com certeza vão contribuir muito na nossa jornada. Eu queria agradecer imensamente a vocês pelo convite, Carol, Joelma e Paula. E mais uma vez estamos aqui nesse projeto, né? O podcast é um braço do Mulheres de Negócio e Café para contribuir, né, nessa jornada de iluminar outras mulheres. Muito obrigada por terem aceitado o convite, viu? A gente que agradece. Gente, vamos lá. Eu quero entender um pouquinho sobre o negócio de cada uma. Eu quero que vocês falem o que é que vocês fazem, se apresentem, para que vocês possam inspirar outras mulheres. Bem, Carol, como vocês já conhecem, eu trabalho com estética, mas além da estética, eu sou pesquisadora da área da saúde, que é um braço da estética que eu mobilizo muito e que eu tenho muito amor, muita paixão pela área científica. Eu gosto muito tanto do atendimento, da parte da estética clínica, mas a gente sente que a estética hoje em dia sofre um pouquinho com as práticas clandestinas, profissionais sem nenhum tipo de formação. A gente sabe que o Instagram é uma vitrine, né? Mas, infelizmente, pessoas mal intencionadas utilizam dessa vitrine para realmente faturar, vender medicamentos clandestinos. Então, dentro da parte científica, fora a parte da estética que vocês já conhecem, fora os procedimentos, fora a clínica, os atendimentos, a gente reintegra realmente a questão da saúde, né? A estética integra a área da saúde e a gente precisa ter todo um cuidado com o paciente, com as mulheres que vêm para o nosso atendimento e que passam por transtornos com essas pessoas que se utilizam e se dizem ser profissionais, né? E aí, quando vai para o atendimento com a gente tem que ter todo esse cuidado. Às vezes, uma disfunção estética se torna em um caso gravíssimo de saúde. Então, eu me mobilizo muito na parte científica, na parte do estudo, na parte da pesquisa realmente em saúde pública, em gestão de resíduos sólidos, que é o a mais, né? Como o projeto é muito social, o seu projeto, o seu grupo, Mulheres de Negócios e Café. Então, antes do negócio, vem a questão humanitária, mulheres. Esse né? cuidado, enxergar na A real gente necessidade, tem que ter né? essa hombridade com outras mulheres que sofrem essa pressão estética gravíssima em redes sociais e que se colocam vulneráveis, né? A esse tipo de pessoa, esse tipo de prática totalmente correta, totalmente fora da lei. Carol, quando você fala que é cientista, qual é a tua formação? Eu tenho 3 formações. Eu sou formada em Química, principalmente, por isso a parte científica. Sou formada em Estética e em Cosmética, graduando em Biomedicina e atualmente estou no mestrado. Parabéns, viu? Corajosa. Mas é uma junção de todas as coisas. Hoje em dia a gente não pode ser exclusivamente aquilo. A gente tem que ser multidisciplinar. Tanto na área do empreendedorismo, você tem que aprender o marketing. Na área do marketing, você tem que aprender vendas. Então, a gente nunca pode se fechar e fechar a nossa mente para uma área de atuação só. E dentro da estética, acho que a gente precisa muito, principalmente as cidades do interior. Eu faço a prática clínica tanto em Recife quanto em Caruaru. E a gente percebe que em cidade de interior acaba tendo casos ainda piores, né? Porque a gente tem uma fiscalização tão ativa. Então, eu sempre procuro demonstrar de todas as formas possíveis a parte científica dentro da estética. Porque você tem a técnica, né? E aí você consegue aplicar ela realmente para trazer mais segurança para essas mulheres. Sim, justamente. Joelma, me conta do teu negócio. Então, Joelma, minha empresa é a Planeja, né? E assim, depois de muito tempo, de mais de 20 anos na gestão de negócios, que eu vi assim que os contadores em que eu convivi, eles só entregavam as guias para pagamento de imposto. Então, ele não mostrava para o gestor, não dava essa orientação, explicar os números, para a gente tomar uma decisão mais assertiva. E aí, quando eu saí do CLT, eu digo, não, agora eu vou montar a Planeja como eu entendo que tem que ser, né? E aí eu juntei contabilidade e finanças, porque as coisas andam junto em prol do negócio. E que é a dor dos empreendedores, né? Exatamente. Mas que não precisa ser, sabe? Eu busco o quê? Transformar essa dor numa coisa leve. Porque quando você está com dor,
você fica se sentindo mais acuada, né? Mais emotiva. E para a gente passar uma dificuldade financeira, a gente precisa ter coragem. Primeiro ponto é realmente levantar a cabeça, de eu consigo. Acho que empreender já é um ato de coragem, né? É um ato de coragem. Todos os dias. Só que muita gente empreende por necessidade, né? E aí se perde um pouco nessa tarefa que é empreender, né? Porque empreender não é só para se subsistir, né? A sua subsistência. É para que o negócio cresça e que contrate mais pessoas, e que a coisa cresça, evolua e dá resultados. Tanto a parte social, né, que é importante, a gente vive em sociedade, a gente precisa ter negócios fortes, com movimentos que a gente consiga oferecer vagas de emprego, tá? Que hoje está bem difícil, né? Mas é isso. Então, o propósito da Planeja é esse, é guiar o empresário, segurando a mão dele e explicando como é cada coisa. Mas acho que é uma questão também muito de mentalidade, né, Joana? Também. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas subsistem e elas muitas vezes não têm a coragem de dar um passo adiante. E por falta até de planejamento de gestão, né? Sim, exatamente. Porque falta você na empresa delas, né? Com certeza, estamos aí para isso, né? Paulinha, me conta. Então, sou Paula, né? Sou administradora, sou mãe de duas criaturinhas totalmente diferentes, né? De idades diferentes. Um com 16, outro com 3. Então é um desafio também nisso também. Verdade. Tem uma empresa, que é o Sacolão Caruaru. A gente trabalha tanto no atacado quanto no varejo. A gente atende aqui em Caruaru os produtos naturais, que são o melão, o mamão, do jeito que a gente encontra na feira. E também a gente tem um outro braço, né, que são os produtos que já são prontos, preparados. Já vai higienizado, cortados, embalados a vácuo. Então, toda essa facilidade e essa segurança também para o nosso cliente. Você resolve a vida da mulher, né? Total, né? A gente vive para facilitar a vida do nosso cliente. Maravilha. Carol, me conta, no teu dia a dia, como é que você enxerga? Porque, assim, hoje em dia a gente já sabe que estética não é só questão de futilidade, né? Vem questão de autoestima, de saúde mental, de tudo. Como é que você acha que você consegue impactar a vida das mulheres? Então, estética é saúde, né? Fora do que tem o senso comum, que antes associava muito a estética com embelezamento. Hoje a gente já tem essa diferenciação, que estética é saúde. Então, quando a gente vai para a prática clínica, eu faço questão de atender todas as minhas clientes. Eu nunca repasso um laser, eu nunca repasso um procedimento, um ultraformer, que são os aparelhos que a gente pode repassar, assim, para técnicos ou para outros profissionais, mas eu nunca repasso, porque é o momento que eu tenho de conversar com aquela pessoa. Às vezes a gente passa 1 hora dentro da sala, só eu e aquela mulher, e aí a gente conversa, se conhece, eu entendo a vida dela, o negócio dela, a família dela, os filhos dela, e assim a gente vai se construindo, né, ouvindo outras histórias. E a estética além de ser uma questão de saúde, é uma questão de bem-estar. A gente foge também um pouquinho da área da saúde fisiológica, né, da saúde física, e vai para a saúde mental. Aquela mulher que às vezes chega ali totalmente incômoda com uma disfunção. Às vezes insegura, vulnerável. E a partir do momento que ela começa a se cuidar, mulher é muito interessante, porque a mulher tem aquela força interior, né? Acende um brilho diferente, né? Ela se mobiliza mais, ela tem aquela força de vontade, ela se enxerga. Acho que nós, mulheres, a gente sabe quando uma tá mais apagada e ali acontece algo surreal, uma maquiagem que seja, uma pele melhor, um dia melhor que você acorda, a gente se sente totalmente diferente. Totalmente diferente, Tanto né? se sente diferente como ajuda outra pessoa a estar melhor também, né? Exatamente. Porque a mulher tem muito disso, de querer carregar as outras pessoas, né? E aí a questão dela com a família melhora, com os filhos melhora, ela começa a ter mais paciência. Acho que só uma mulher para entender outra mulher. Verdade. E dentro do consultório, dentro da prática clínica, a gente vê essa transformação,
que é a parte que eu mais gosto da estética, é ver essa transformação. É ver aquela mulher que não conseguia usar um short, não conseguia usar uma roupa social. A gente sabe como roupa social, um blazer, você às vezes se sente incômodo. Então, vem a questão do peso, vem a questão da autoestima frente ao marido, que a gente sabe esse poder, né, da figura masculina dentro de casa, que às vezes pode ser pro bem, pode ser pro mal. E às vezes ali dá uma força a ela de sair de um cenário totalmente conturbado e ter coragem de lutar, de vivenciar, de experimentar. Uma coisa que eu observei muito nesses últimos encontros, e acredito que vocês também, né, principalmente Bruna, mas que cada vez está surgindo mais mulheres lá que ainda não empreendem. E quando vai para o nosso momento de fala, elas falam, eu não sei em que empreender, mas eu vim aqui para ouvir e para saber. E sai de lá entusiasmada. E sai dali totalmente diferente. A gente, em um dos episódios, a gente falou muito aqui a palavra inconformismo, né? Aí a gente até brincou, somos 4 inconformadas. Porque eu acho que é muito importante, quando você não está satisfeito com algo, você procurar a mudança. E a mudança só vem quando a gente entra em movimento, né? A gente precisa entrar em ação. E isso serve para tudo. E só de ouvir você falar já dá vontade de cuidar com você. O amor que você fala da estética, a sua sensibilidade, né? E acho que é isso. Quando uma mulher ela se sente bem, né? Acho que tudo vai bem na vida dela. Por isso que eu sou tão preocupada assim com a parte científica também. Hoje a gente reintegra a Comissão Estadual de Estética em Pernambuco e a gente tem que levar isso adiante. Trabalhar com segurança. Trabalhar, né? com segurança. As pessoas são muito ingênuas ainda no que diz respeito a buscar um profissional. Porque se utiliza do Instagram como uma vitrine, então são antes e depois totalmente falsificados, manipulados, fotos manipuladas, e a fragilidade daquela mulher faz ela ir para aquela pessoa mal intencionada. E aquela mulher que já está um pouco apagada, provavelmente vai acabar tendo um problema maior, não vai conseguir ter força. Mais, né? Exatamente. E às vezes até um problema, né? Uma depressão, uma disfunção maior, um problema de saúde. Então, hoje a gente vê casos absurdos. Né? A gente vê casos absurdos, assim, então tem que ter todo um cuidado. Entender também que a estética não é um produto a se vender, né? É uma construção, né? Não faço questão nenhuma de vender a estética como um produto. Então, eu nunca que eu venderia um resultado como um produto real, porque a gente sabe que cada fisiologia é de uma forma. Responde de uma forma. Cada pessoa é de uma forma. Então, a gente tem que ter todo um cuidado para realmente pegar aquela mulher e reacender ela. E quando a gente vê, ela chega na clínica mais feliz, mais contente, com força de sair daquele lugar, né? Às vezes, inconformada com a situação, você encontra uma brecha e realmente deslancha, busca um negócio diferente, busca um casamento diferente. Maravilha. Parabéns pelo trabalho, viu? Porque realmente a importância, né, da gente ter um trabalho sistêmico. A gente não se preocupar em só vender, né? Mas a gente se preocupar em transformar a vida, né, da ética e da segurança. A ética na fala dela Agora, me conta, né? Como é que você transforma a vida das pessoas? Veja só, a partir do momento em que ela resolve empreender, né, que aí ela passa desse momento aí de despertar, né, seja através da estética, seja a subsistência também, que é uma realidade, né, para sair de um casamento abusivo. Então, a partir desse momento, a gente começa a orientar, a fazer o plano de negócio, porque precisa, por menor que seja, é importante que se tenha um plano de negócio. E aí, a partir daí, a gente começa com o MEI, dependendo da situação, depois vai evoluindo e a gente vai acompanhando. E como é bonito a gente ver, e é emocionante a gente ver aquele resultado. E assim, é impressionante. É um florescer mesmo, né? É um florescer, é como assim, elas se sentem produtivas, elas se sentem valorizadas, como se fossem realmente eu tenho o meu lugar no mundo agora, né? Se integra à sociedade, se né? Se integra, exatamente, porque muitas dependem só do marido, né? E aí, quando elas veem, eu lembro da minha mãe que ela era daquela época em que era dona de casa, né? Casava para ter cuidado dos filhos. E aí, a gente disse a ela, mamãe, por que você não faz cesta de café da manhã? Minha gente, eu tinha o quê? Acho que 16, 17 anos, porque os números entrou na minha vida. E essa parte de gestão entrou na minha vida desde quando eu era pequena.
porque eu já fazia negócios, as pessoas já pediam conselhos financeiros. É um dom, né? Já veio com você. Isso, e eu gosto, e é muito assim, eu acho que é o meu propósito nessa vida, realmente, através dos números, não só dos números, mas também do posicionamento, porque quando a gente orienta tudo, né? Não só como ganhar dinheiro, é como manter, é como não gastar. Cuida também da questão emocional, que é um fator também preocupante. É um dos principais pilares, porque quando a gente não está bem emocionalmente, nada anda na nossa vida, e ela né? começa a gastar muito, além do que ela pode. É uma fuga, né? É uma fuga. Exatamente. E assim, eu acho que deve ser muito reconfortante, né? E deve ser maravilhoso ver as empresas crescendo, né? Você vê nascer, você vê crescer e prosperando, e ver essas mulheres desabrochando. Verdade. Né? Deve ser muito Olha, bacana. não tem dinheiro que pague, não. Acredito. Inclusive, eu sou cliente dela. Verdade. Por conta do grupo, porque a gente jamais ia se conhecer, né? Então, esse grupo tem meu coração. É. Paulo, me conta, como é que você vê o impacto da tua empresa na vida das pessoas? De uma forma geral. Uhum. Assim, na parte do atacado, eu entendo que a gente consegue entregar para o nosso cliente de hospital, de supermercado, aquele produto padronizado que vai fazer com que ele receba aquilo melhor. E também não tem desperdício, porque a gente consegue entregar, por exemplo, um tomate em maturação diferente para que dure a semana inteira. Então vai chegar um tomate mais maduro, mais verdoso, mais inchado. A gente tem esse cuidado, É um né? cuidado de mãe mesmo, né? Mesmo no atacado. No detalhe, né? Porque assim, tem muitas empresas que fazem o que a gente faz, mas faz de forma diferente. Então, a forma de entregar, a forma do cuidado, a forma do cuidado na separação, do cuidado na entrega. Então, tudo isso são detalhes que fazem diferença. E no varejo, a gente vê a questão também do desperdício, né? Com esses produtos que a gente entrega. Então, a gente não tem mais aquele negócio de jogar melancia fora, melão fora, goiaba fora, porque a gente também tem esse cuidado ainda mais minucioso, porque são pequenas porções, para que aquilo dure a semana inteira na casa do cliente, de forma prática e sem desperdício. Em relação ao impacto, né? Porque você vende in natura, mas você vende que não é processado, né? Como Não. me corrija. São produtos que são higienizados e prontos para o consumo. Na parte de frutas, pronto para o consumo, e nos vegetais, legumes, que vão receber algum tempero e vai ao forno, né? Vai para cozinhar ou para o vapor, enfim. E acaba que você facilita a vida dessas pessoas. Você recebe o feedback dessas pessoas? Muito. Tem pessoas idosas, clientes idosas, que não têm a mobilidade necessária para fazer alguns cortes, principalmente a abóbora, que é difícil e tal. Então, chegar isso pronto para elas é uma facilidade, uma segurança, né? Pessoas que têm problemas de deficiência auditiva, deficiência visual. Então, assim, a gente consegue atender diversos grupos de mulheres, de pessoas idosas, principalmente, que tem essa dificuldade de entregar saúde, né? De se locomover ao supermercado e tudo mais. Então, a gente deixa na casa dela, tudo seguro, tudo prontinho, tudo embalado, e aí é uma segurança muito grande, né? Muitas dessas idosas não gostam nem de ir para o aplicativo, elas gostam de conversar com a gente no WhatsApp. Acho que elas sentem mais segurança, né? E aí conversa, conta história, fala do filho, do neto, enfim. É um local de convívio realmente, de conhecer o cliente, saber a necessidade dele, de oferecer algumas coisas que às vezes ele nem sabe da existência, e aí a gente vai fazendo essa relação, né, entre a gente e o cliente. Por isso que você tem tanto sucesso, minha amiga. Você vê a real necessidade, atende, e assim, cada cliente eu vejo que não é mais um número, né? Você se importa realmente com essas pessoas e tá levando o melhor para eles. Isso, a gente tenta saber o que é que ele realmente precisa, né? Porque não é só entregar um produto, saber o que é que ele precisa, o que é que pode agregar ali, o que é que tá faltando. Então a gente vai tentando e quem tá de dieta, me conta como é que tu pode ajudar. Quem não está de dieta? Quem está de dieta? Então, a gente tem muito produto. O sacolão, né? É a solução, né? Tem os produtos desidratados, que também é outra facilidade para um lanchinho prático, para poder facilitar isso também. Quem está no monjado também tem muita dificuldade de comer, né? Não gosta de grandes porções, então a gente consegue reduzir com aquela pequena porção do desidratado, conseguir atender a necessidade dele de vitaminas, minerais e tudo mais. A gente faz muito acompanhamento com nutricionistas também, a gente tem parcerias com nutricionistas, então ela chega com o paciente dela, com a receita do jeitinho que ela precisa, e a gente vai fazer a porção do jeito que o paciente precisa. Maravilha. Então, eu amo suco verde.
E assim, mas eu tenho que confessar que diante da correria, às vezes eu fico com preguiça de pegar a folha, pegar a fruta, tudo. E Paula me salva, né? Porque além de tudo, eu falo do suco. Temos vários sucos detox, temos suco verde, suco laranja, suco amarelo. Para cada necessidade vai ter. Ela resolve a vida da gente. E eu entrego tanto congelado, num kitzinho para você fazer a semana inteira, para não ter desculpa, né? Então, todo dia você vai lá, descongela, já bate, já coloca a água de coco, a água natural e já toma todo dia. Ou até o suco já batido, já prontinho, congelado também, porque aí só é dissolver, não precisa nem bater no liquidificador, só... Com sacolão não tem desculpa para não cuidar da saúde, né? Não tem. Só é ligar pra gente que a gente vai dar a solução pro seu problema. Eu tava numa visita lá com ela ofereceu um melão. Menina, que melão delicioso. Tá vendo? Docinho, Cara, maravilhoso. precisa ir lá, porque eu ainda não fui pessoalmente. Eu só peço Online. acredito. porque eles têm um aplicativo. Diga que você tem um aplicativo. Pois Então, a gente atende... O pessoal que tá assistindo já vai fazer a feira direto. Pois é, aí. vamos lá, pessoal, vamos ligar Você tem pra que abrir uma filial em Recife. Ó. Que minha mãe vai adorar. Estão querendo levar ela pra São Paulo. Yeah. O que eu gosto O que eu Sacolão gosto muito- Sucesso Brasil. O que eu gosto muito Faça de lá do uma. sacolão é realmente a praticidade. A gente não tem tempo. Nem sempre, né? Vamos ser realistas. Ou a gente faz aquela organização toda de um dia na semana, picar tudo, deixar tudo separado, que é uma coisa que eu não tenho paciência, Eu também. particularmente, né? Mas a gente vai lá e tá tudo realmente distribuído, tudo picado, tudo prontinho. É a maravilha Eu da amo meu vida. trabalho. Assim, se eu pudesse, trabalharia 24 horas. Agora, pra fazer esse trabalho de estar picando as coisas. Que bom que eu tenho uma equipe Que maravilhosa. Nos bom. ajuda Glória a muito. Deus que existe o sacolão. Então é isso, é justamente trazer essa praticidade, essa facilidade, essa economia. E a gente tem o cuidado de selecionar os melhores produtos, com os melhores fornecedores. A gente está sempre buscando nova parceria, justamente para trazer sempre o melhor. Essa semana chegou, inclusive, bolachas e biscoitos, zero leite e zero trigo. Porque aí para quem olha. é intolerante, para quem é vegano, já tem esse lanchinho Maravilha. também garantido. Então, assim, toda semana a gente está em busca de produto novo, fornecedor novo, gente nova para agregar, para melhorar, para trazer coisa melhor para o nosso cliente. Muito bem. E assim, Será que ela não tá aberto? Porque Já fechamos fazer minha, hoje, por favor. rapaz. E assim, gente, é uma alegria estar com vocês aqui. Vocês são referência nas áreas de vocês, né? E assim, todo mundo conhece vocês através do posicionamento no Instagram, o que vocês fazem. Vocês puderam falar um pouquinho. Só que agora eu quero que vocês abram o coração. Eu quero saber quem é Carol. Carol. Eu sou uma mulher muito determinada em tudo que eu faço. Eu realmente entrego, por mais que eu não saiba fazer, eu costumo dizer assim, tudo que eu sei fazer hoje, eu sei porque eu disse a alguém que eu sabia fazer. Então, de tudo, eu pesquiso, eu me acho, eu procuro, eu pergunto. E eu tenho essa determinação de ser uma pessoa mais humana, de ser quem eu almejo ser, né? A gente se inspira dentro da vida da gente, dentro do nosso cotidiano, com outras mulheres, com outros potenciais. E quando a gente vê mulheres fortes, mulheres determinadas, mulheres que passaram pelo que nós passamos, né? Atualmente, eu busco na minha determinação parecer um pouco com aquela pessoa, com as pessoas que eu realmente me inspiro, com a minha família, com o meu noivo, com tudo, né? Nós somos a junção de tudo que nós convivemos, de tudo que nós consumimos, das pessoas que nós somos próximas. Então, eu busco ser o melhor. Carol ainda está em evolução. Estamos todas no mesmo barco. Todas. Vivendo e aprendendo todos os dias. E Carol tenta todo dia ser o melhor de cada pessoa que passa na vida. É com vocês, é com essa conexão. Muitas vezes eu falo com você e eu digo, eu preciso me conectar mais. Porque eu realmente sou assim. Eu busco me conectar com as pessoas para tirar de exemplo o que aquela pessoa pode trazer. Então, de Bruna, eu trago muito a humanidade. Eu já disse a ela, quando bate o olho, realmente é a energia que bate, não tem como você fugir daquilo. E na sua trajetória, assim, no seu dia a dia, eu busco me inspirar em fazer tudo. Porque ela faz tudo, ela sempre está integrando um projeto novo, ela sempre está inovando. Então, disso, eu busco a minha evolução e tento realmente reintegrar novos projetos, ir para outras áreas, conhecer outras bolhas e
Ainda estou no processo. Mas estamos todos, a gente tá nesse Estamos. processo, né? É um degrau por vez. E ela falou sobre energia, e a energia não mente, né? Porque assim, aliás, vocês três, né? Mais uma mesa aqui, que nós só nos encontramos por conta do projeto. Verdade. Né? Esse projeto realmente é uma construção de relacionamento, né? E Carol, ela chega quietinha lá, mas assim, ela não sabe o carinho que eu tenho por ela. Ela fica lá, quietinha, mas assim, a questão de energia mesmo, a gente se conectou desde a primeira Sim. vez e é uma honra ter você aqui. Eu E que conhecer agradeço. mais um pouquinho de você e dando a oportunidade das pessoas também que estão no Sim, grupo lhe conhecer mais. sim. Joelma, me conta, quem é Joelma além da empresa? Joelma sempre foi aquela menina curiosa, de desmontar um ventilador, para depois montar de novo e ver que faltou peça. Meu Deus, quanta paciência, Jesus! Você é cheia de virtudes, viu? Lá tá o lado da paciência, que não poupa a impaciência. Aquela pessoa que é paciente, que diziam assim, Joelma é paciente como Jó, não tem aquele paciência de Jó? Pronto, Joelma tem a paciência de Jó e gosta de ensinar. Eu amo ensinar. Sabe aquela coisa assim de você saber que aquela pessoa tem um potencial e você pode ajudar? Porque eu já fui gestora há mais de 20 anos em empresas de vários segmentos, né? Então, teve uma empresa que tinha uma menina que tinha dificuldade de português e ela escrevia os e-mails errados. Eu botei um professor de português para ela. Que lindo. Eu sou assim. Em vez de aquela criticar e de pessoa, apontar, você vai atrás da solução. a né? solução, exatamente. Para mim, nunca importou quem errou. Para mim, importa e agora? Vamos fazer o quê com a situação A que está aqui? solução, né? Vamos resolver, né? Ah, isso é tão forte, Ama, porque hoje em dia a gente tá num mundo que aponta tanto nos nossos erros. E às vezes a gente esquece que nós não somos o nosso erro, né? Não. Ele é só uma vírgula na nossa Exatamente. trajetória. Nós somos E a gente, muitas vezes, a gente invalida os nossos acertos. A gente invalida nossos potenciais por conta de um erro. E com medo também do julgamento, O medo do né? julgamento, né? Paralisa. E nesse mundo de Instagram, de rede social, que tudo é perfeito. Não, o mundo tá Exatamente. doente, Tudo é né? lindo, né? Maravilhoso. E que não existe Ninguém essa troca- perfeição. Não existe, não E o Instagram não existe. permite que você erre, né? Infelizmente, você não pode ser visto tentando. Então, quando você inicia um novo projeto, o que a gente recebe é poucas pessoas curtiram, poucas pessoas viram. A gente acha que não tem valor, E a gente acha né? que não tem valor. Então, a gente pensa em parar, pensa em desistir. Por isso que muita gente adoecendo Exatamente. também, né? O mundo nunca esteve tão Nunca doente, esteve tão né? doente. A saúde mental, a gente vê Verdade. aí o caos, né, que a gente vive. Mas é isso, a importância de ter mais pessoas como você. Pois é, e assim, como eu gosto muito do novo, eu fui programadora há muito tempo, né? Gosto muito Tá da à frente tecnologia. mesmo, viu? Comandar uma equipe de programadores lá no Piauí. Eu viajava no dia 1º para ver como é que estava, na virada do ano, para ver como é que estava o projeto lá, a primeira reunião. Que bacana. E sempre gostei de números, né? Sempre gostei de contabilidade, é uma área assim que não é essa contabilidade de só gerar imposto, que eu acho que isso é muito Já simples. ficou pra trás, né, também, Já né? ficou, já não diz tanto, né? São obrigações que devem ser cumpridas, claro, mas que o importante é mostrar o que é que a pessoa precisa melhorar, não o que ela está errando. É o que ela precisa melhorar para ter resultados melhores. E isso Alguém é que é que importante. traga estratégia, né? Estratégia. Com a sua expertise, Exatamente. trazer estratégias para que possa haver crescimento real na empresa. Eu posso fazer uma filial? Como é que tá É o isso? momento, É o né? momento, comprar um equipamento, você da área de estética, eu vou comprar um equipamento, geralmente é um equipamento caro. E aí vamos ver se realmente vale a pena, né? Se realmente é o momento de fazer isso. Investir certo, né? Investir certo, Porque, assim, quando se investe errado, não é que a gente não consiga recuperar, mas aí vai ter um esforço muito maior. Que essa energia gasta com isso poderia ser desenvolvida mais rápido, para ter resultado mais rápido. E às vezes um investimento errado faz você parar. Né? Também, Exatamente. Se desespera com as dívidas. Exatamente. Tem gente E que coloca tudo a perder, Como né? é verdade. Tem gente que tem medo de olhar um extrato. Porque, né? Eu não julgo. Eu ri porque eu também... Só assim, eu não julgo. A fatura chegou mesmo. Eu entendi. Entendeu? Entendi. Desculpe. A vida é Não foi hoje. intenção,
O agora se chama presente. Isso. Presente, a gente só tem o presente, ele é um presente que Deus nos deu. Não sei se eu vou ter um amanhã. Aí o amanhã Mas você também chega. precisa se planejar, né? porque e se ele chegar? Ele chega. Eu preciso já arrumar minha vida. Com certeza. A gente faz vários cenários, né? Olha, por isso que eu digo que no nosso grupo a gente resolve nossa vida. Porque assim, eu já preciso de Carol, eu já preciso de Joelma, e você todos os dias na minha vida. E a gente de você Ah, também. Claro. Quem mais tem problema é a gente pra você É. resolver. Vamos resolver problemas. Paula, me conta quem é você, além do sacolão. Olha, eu sou uma pessoa, assim, extremamente inquieta. Eu gosto de buscar sempre algo novo. Para cada problema, eu busco pelo menos 2 soluções, né? Porque tem muita gente que, Muito para bom. cada solução, arranja um problema, né? É o contrário. É, uma né? desculpa, né? Né? E assim, eu sempre busco ver o lado bom das coisas, sabe? Eu tenho isso em mim, assim. Sempre vejo, eita, aconteceu isso aqui, mas, meu Deus, não perguntar o porquê, mas pra quê? Né? Pra que isso Fundamental. aconteceu e como é que eu vou melhorar? O que é que isso veio me ensinar? Então, assim, para cada problema, sempre arranjar uma solução, pelo menos uma. Né? E, assim, ter mais positividade na vida. Acredito que se a gente pensa positivo, as coisas tendem já a começar a dar certo. Né? Então, em tudo, assim, eu vou com medo mesmo, sempre fui muito de encarar Só as vai, coisas. né? Só vou. E mesmo quando a amiga tá com medo, ela diz, vai. Dou aquele empurrãozinho. Vai. É isso mesmo. Eu também fui professora universitária. E assim, Tem mestrado também, né? tenho mestrado. E aí no mestrado tinha uma disciplina que eu tinha que dar aula. Eu nunca tinha dado aula na vida. Eu disse, meu Deus. Aí ele disse, você tem 2 opções. Ou você dá aula aqui na Rural, ou você dá aula em Caruaru. E eu tinha um bebê recém-nascido. Aí eu disse, então eu vou para Caruaru, né? Aí eu disse, não conhecia ninguém da área, não sabia de nada. Aí eu conversando com uma pessoa do mestrado, ela é cunhada de um diretor da faculdade aqui em Caruaru, enfim. Comecei a dar aula lá. Minha primeira turma tinha 105 alunos. Ai, Meu Deus. A primeira A turma. primeira turma, primeira. quando eu Imagina. cheguei, que eu peguei a coisa da chamada, eu disse, tem alguma coisa errada, porque tinha muita folha. Eu acho que tem 3 turmas aqui, né? Tá muito errado isso aqui. E foi chegando gente, a sala lotando. Eu disse, meu Deus, Senhor. Mas enfim, encarei e foi maravilhoso. Era pra passar 6 meses, passei 2 anos. Olha aí. E assim, me apaixonei pela sala de aula, porque realmente é muito bom, é uma troca muito boa. E você levar alguma coisa, mas você recebe muito mais em troca. É muito Mas bom. eu conheço um pouquinho mais da sua história, né? Não espero menos do que isso de você, porque você foi corajosa em tudo na sua vida, né? Teve vários desafios, mas eu sempre procuro encarar. Você é empreendedora nata. Porque eu trabalho desde muito novinha, né? Eu tô desde 10 anos de idade com meu pai. Então, assim, tudo que eu sei hoje eu devo a ele. Tudo que eu fui buscando, aprendendo. Eu levei muita pressão, porque quando ele chegava perto de mim, eu dizia, meu Deus, lá vem bronca. Assim, ele só vinha para me cobrar, ele sempre me cobrou muito. Ele confiava muito em mim. Ele sabia do seu potencial. E ele sempre confiou muito em mim. Então, assim, tudo que ele precisava era comigo. De problema de banco, de tudo, de licitação, tudo era comigo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter ele na minha vida, por ter conseguido ser filha dele, porque era um cara incrível, que eu sou apaixonada. E, assim... Eu sei que ele tá, onde ele estiver, ele tá muito orgulhoso de você, porque você é uma potência, Oh, meu Deus. viu? Obrigada. E você cuida do legado que ele deixou de uma maneira amiga. Você honra realmente tudo que ele construiu. Tento fazer isso todos os dias. Eu acordo com esse propósito de continuar o que ele fez e buscar fazer melhor, sabe? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, esse é o meu objetivo, de ser melhor pessoa para os meus também, né? E cuidar de todas aquelas pessoas que Estão ali buscando, né? Que né? estão ali tentando algo junto com a gente. Então, é isso. Ai, minha gente, agora eu quero saber um pouquinho. Como a gente falou há pouco, né? Nós nos conhecemos e nos conectamos através do projeto, né? Se não tivesse sido Mulheres de Negócio de Café, que está fazendo 2 anos agora, nós não estaremos sentados nessa mesa. A importância de uma mesa, a importância das escolhas. Nem sempre é fácil a gente ir para um ambiente que a gente não conhece ninguém, né? Realmente é um ato de coragem, é você entrar em ação. E às vezes um pequeno passo, uma decisão que a gente toma só de estar num ambiente pode mudar tanta coisa na nossa vida, né? Eu queria ouvir de vocês, assim... Pode ser numa frase, enfim, o que você sentir no coração. O que é o Mulheres de Negócio de Café para vocês? Eu sei que é redundante dizer, né? Mas é conexão.
conexão na parte mais humana. A gente, por incrível que pareça, por mais que cada uma tenha seu momento em falar em negócios, a gente se conecta pelas pessoas, né? Eu sei que a grande maioria dali e das que eu tive contato sempre falam a mesma coisa, a energia bateu. Tanto você quanto outras que eu tenho contato, a energia bateu. A gente não se conecta pelo produto, a gente não se conecta pela oportunidade. A gente vai ali realmente pela oportunidade, mas a gente consegue se conectar pela mulher que está ali, que se mostra ali, por mais que ela não fale quem ela é, a gente bate aquela energia e a gente se entende. A gente vende o networking, mas por isso que eu sempre gosto de dizer que é networking com propósito. Porque a venda vai acontecer lá no final, né? Acho que o importante são construir relacionamentos, né? Relacionamento é que vai mudar a trajetória da nossa vida. Só complementando, assim, é um ambiente tão bom, né? Porque chega e tá já aquela musiquinha, a gente já chega, já escutando. Aí depois senta, aí depois olha, aí conversa, aí tem uma dinâmica, aí não sei o quê. Aí você tem a oportunidade de você falar do seu negócio, outras pessoas lhe conhecerem, você conhecer outras coisas, você se relacionar, você trocar. É muito bom, assim. E é a questão muito do olhar, né? Você olha para aquela outra pessoa que está ali sentada do outro lado e você se entende, você se encaixa com aquela outra pessoa e você tem curiosidade de conhecer, né? Sim. Você até escuta aquela pessoa falando sobre o que é o seu negócio e por mais que você não tenha ali no momento o intuito de comprar com aquela pessoa, mas você pensa, eu gostei tanto. É uma pessoa tão interessante, eu quero conhecer, quero conversar. E quando você precisar do serviço, você vai Você lembrar. vai lembrar. Por isso que eu sempre... E até mais, né? Quando alguém do seu convívio precisa daquele serviço, a Você gente também. lembra. Sim. Que é muito importante. Uma oportunidade que Essa surge, conexão, né? Pelo menos comigo é muito assim. Às vezes Isso. surge uma oportunidade e eu penso, em quem? Aí vem uma mulher de lá que eu simplesmente troquei um olhar, a energia bateu. Eu sei que aquela pessoa é uma pessoa responsável pelo que ela se mostra, né? Até porque nós temos um contato breve. Eu ainda mais. Mas isso mudou, né? O jogo mudou. Agora eu tô com tempo. Mas a gente se entende e eu vou falar com ela e a gente vai e se fala. E ali você fecha uma venda. Como já fechei com pessoas dessa mesma forma, eu acredito muito que a gente não... a gente tem um propósito na vida de cada um. Então, mesmo minhas clientes que chegam lá na clínica, cada um tem um propósito. E ninguém entra na nossa vida por acaso, né? Toa. E a gente sempre tem que pedir a Deus para que coloque as pessoas certas, né? Para que aquela pessoa realmente venha a trazer prosperidade para o seu negócio e para a sua vida. É muito sério, porque assim, sempre, né? Eu sempre até comento, às vezes, lá nos encontros, eu sempre tenho um momento de oração um dia antes dos encontros, porque assim, para que esteja quem precisa estar, né? A quantidade é bom, ser visto, ser reconhecido, é muito bom. Mas assim, eu só quero que realmente esteja lá quem tiver comprometimento, quem tiver os mesmos valores, os mesmos compromissos e que realmente esteja disposta, né, a crescer. E não só a vender, mas a servir, né? A servir. Acho que esse é o principal do nosso projeto, não é? Com certeza. E também... Não. Eu acho... Era tímida? Calada, né? Era. Olha, a gente tá indo para um novo tempo agora e Carol já absorveu o espírito. É porque, infelizmente, em todos os momentos, eu não tenho muito tempo. Assim, eu sempre me conecto com todas e faço questão de conversar com todas, mas às vezes o tempo corrido a gente se perde um pouquinho. Sim. Mas eu acredito que o foco em mulheres é realmente a gente fazer com que as mulheres se façam valer de seus direitos, quanto em sociedade, né? Seja politicamente, ser ativo, ter voz ativa em todas as áreas, né? Eu acho que a gente Mas sem tomar o precisar lugar, a se impor, gente... né? Sim. Sem precisar... Não, sem precisar forçar. mas ser pra... Ser quem nascemos pra ser, né? Exatamente. Ter posicionamento. Tantas mas não mulheres que têm ser agressiva. uma força enorme e às vezes se cala, se fecha, né? Se apaga. E politicamente nós temos que ser constitucionalistas. Nós temos direitos. Sim. Nós temos inúmeros direitos. A gente tem direito de existir, de estar em lugares assim. E quantas mulheres às vezes se privam de ir para um evento desse porque não conhece ninguém?
É o E não seu se dá, direito. pior, não se dá a oportunidade. Não se dá a oportunidade, né? Porque tá aberto para todo Porque, mundo, né? exatamente. E quantos certeza, espaços que nós não podemos integrar, né? Ter voz ativa, que seja em um clube, que seja em um espaço, que seja em uma igreja, que seja em todos os lugares em que nos cabe, né? A gente tem que se mostrar a voz ativa e participar ativamente, empreender. Como eu disse, o que eu achei mais interessante são mulheres que chegam lá e ainda não empreendem. Mas que se mostram. Tem mulheres que não empreendem, inclusive foi no último encontro, eu achei tão bonito. Ela foi convidada de doutora Juliana, que é nutróloga, e quando foi ao final, na hora do coffee break, ela me chamou e disse: eu tô apaixonada pelo projeto, eu não quero mais deixar de vir, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não deixo mais de vir. Olha, que de alguma lindo. forma, né, as mulheres são tocadas ali. Sim. E assim, não é por mim, por nós, porque cada uma ali fala do seu negócio, fala da sua vivência, e aí vai impactando outras vidas, vai dando vontade. Né? Eu recebi uma mensagem também, eu até já comentei em alguns episódios, semana passada: o seu projeto me dá mais vontade de viver, né? Porque a vida é isso, a vida está acontecendo, a gente está produzindo, e as pessoas vão vendo isso e vão tendo mais vontade, né? Vontade de progredir, vontade de aprender, né? De fortalecer a mentalidade. E às vezes você chega com um problema, mas você vê a solução da outra que está falando ali, que tentou fazer isso e deu certo e tal. Aí você, poxa, eu posso fazer isso aqui também no meu negócio. Eu consigo, vai dar certo, né? Então, assim, se empoderar também. Exatamente. E ver o outro dando certo. E saber que eu posso dar certo também. Se ela conseguiu, eu também vou fazer dar certo. Né? Às vezes não necessariamente com o que ela falou, né? Às vezes dá um clique. Isso. Não, quantos insights, né? E a gente vê dentro do projeto outros projetos nascendo. Sim. Né? É um movimento que a gente vê outros projetos nascendo e você pensa assim: nossa, que interessante. Não existe concorrência com nenhuma. A gente realmente se enxerga como conexão. Como ponte, né? Mas o mais importante, primeiro, quando eu cheguei lá, foi o acolhimento de Bruna. Ela é aquela pessoa que lhe acolhe. O jeito como ela lidera a comunidade é uma coisa assim que não se encontra em qualquer lugar. Só então, mais uma, né? No meio só somos partes. Quando eu entrei, que você me acolheu, eu me senti, poxa, eu sou pertencente aqui desse negócio. Eu estava indo pela primeira vez. Eu vim Isso para mim é mais importante. E entrei. E aí depois você multiplica esse acolhimento. Foi isso que eu encontrei quando eu fui pela primeira vez de lá. Era um jantar, acho que era de 1 ano. Já estamos indo juntas agora para os 2 anos, né? E assim, esse acolhimento, porque é um acolhimento que você ensina como ser lá. Porque assim, quem está liderando, ele realmente é um espelho para todas nós. Então, esse acolhimento, ele demonstra que você está mostrando como a gente tem que ser. Não tem que ser, mas como o grupo deve se comportar. Os valores do grupo, né? Muito importante. Isso. Eu sempre gosto de dizer, Joelma, que para onde eu estou indo, né? Porque a gente está em eterna construção e Sim, aprendizado. Concordo. Eu não quero chegar em lugar nenhum sozinha. Não tem sentido, né? E se Deus me deu a oportunidade de estar dentro desse grupo, eu quero fazer a diferença e impactar a vida de vocês. Por isso a gente está indo celebrar, né, os 2 anos desse projeto, com muita coisa boa que está vindo. E assim, eu conto com vocês, né? Ansiosa, eu nunca... As novidades. Vocês precisam né? segurar na minha mão. E assim, assim como nasceu o projeto, eu vejo a mão de Deus em tudo. Sim. Porque É o que a gente vai importante. poder vivenciar agora, né? Paula sabe um pouquinho mais, porque ela tá indo para a minha aventura lá em São Paulo, nas mentorias que a gente tá fazendo. E assim, é só a mão de Deus. Porque assim, eu vou poder trazer um pouco de tudo aquilo que a gente tá vivenciando para dentro do grupo. Então assim, só não vai crescer, só não vai avançar quem realmente não quiser, né? Então, assim, é uma oportunidade para nós, né, avançarmos, para nós construirmos realmente um ano diferente, né? E que vai começar de 8 de maio, se Deus permitir. Com certeza. Agora eu quero, né, que vocês deixem uma mensagem, né? Qual a mensagem de Joelma, de Paula, para Carol, para as mulheres que estão assistindo? Se vocês fossem deixar uma mensagem para o mundo hoje, o que seria? Mulheres, se imponham. Não é questão de forçar, de tentar ser o que não é, mas sim de fazer parte de algo, fazer parte em sociedade. Empreender no que se tem vontade, no que se tem prazer em fazer, porque empreender com o que se não gosta, você não consegue levar adiante de forma nenhuma, porque os desafios são muitos.
Mas quando nós somos voz ativa no que nós buscamos em vida, em evolução, é pela minha família, é pelo meu marido, é pelos meus filhos, seja por quem for. Mas seja ativa, se mostre presente, participe, não tenha medo, enfrente qualquer situação, saiba falar, saiba se articular, se mostrar presente, né? Como um grupo, como um clube, independente de onde você esteja, mas realmente fazer parte, não ser só mais um. Não ficar ali apagadinha. Dá sentido, é o que faz sentido na nossa vida, né? Joelma. Mulheres, vocês são um dom divino que está aqui nessa terra e que veio para multiplicar, para organizar e viver em sociedade, como a nossa colega falou. E o mais importante é ter um propósito, porque a gente já é a luz divina, mas a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito nesse mundo. E ele passa por a realização profissional também. É muito importante. E pessoal também, né? Então, são duas coisas que precisam andar juntas. Fortalecer o CPF e depois o negócio. E isso é que é importante, porque a partir do momento em que você se posiciona, sabe onde é que você quer chegar, você vai chegar no seu propósito de pessoa, no seu propósito de negócio e o mais importante, ajudar. Eu acho que esse mundo, ele está doente, mas a gente precisa e a gente consegue torná-lo saudável. E isso que é importante, com negócios mais integrativos, com negócios mais sustentáveis. E aí que a gente possa ajudar a todas nós, né, e a comunidade, esses grupos de mulheres, não só esse nós estamos agora, que é maravilhoso. Eu venho de Recife para cá. Uma honra lhe receber. E assim, não sinto. Parece que é um bairro lá de Recife. Que bom. Aí, assim, a gente consegue juntas, com certeza. Mas eu acho que essa consciência que você falou, que nós somos centelhas divinas, Isso. faz a gente resgatar a nossa real identidade, né? Perfeito. E aí fica mais fácil. E atrás de todo CNPJ tem um CPF. Sim. Então a gente se fortalece. Primeiro a gente se reconhece, a gente se fortalece e aí fica mais fácil a caminhada. Com né? certeza, com certeza. E só complementando tudo que já foi dito, né? Dizer para a mulher que ela precisa existir, né? Ela precisa acreditar no que ela veio para fazer, né? Cada um de nós temos um propósito. Então, primeiro que tudo, descobrir qual é o seu propósito e vivê-lo. Porque a melhor coisa que tem no mundo é você acordar todos os dias para viver do seu propósito. Né? Por mais difícil que seja, por mais desafios que tenhamos, por mais coisas que apareçam, mas se a gente conhece, sabe o que é que a gente veio fazer e acredita nisso e ama isso, então tudo se torna mais leve. Né? Tem E o mais importante é que nunca é tarde para Nunca descobrir é o seu tarde. propósito. Pois é. Exatamente. Né? Porque Sempre tem a hora de mulheres aí recomeçar. E pegando o gancho no que Paula falou, tem uma frase de Padre Fábio que eu gosto muito, que ele diz que a felicidade completa nessa existência a gente nunca vai encontrar. Isso. Mas a gente precisa encontrar a satisfação na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, quando a gente vive realmente aquilo que faz sentido, né, pra gente, não tem como a gente não encontrar a felicidade todos os dias. Exatamente. E os desafios, os desertos, eles vão vir, né, mas com persistência, com coragem, né? Até porque é isso também que nos faz crescer, né? A gente precisa desses momentos de repensar, de olhar se realmente é aquilo mesmo, dar um passo atrás para poder dar um passo maior depois. Eu sempre dizia para os meus liderados que chegavam lá na minha sala e diziam, Joelma, tem um problema. Eu disse, opa, nós temos uma oportunidade de crescimento, de melhoria. Então, vamos sentar aqui, chama o pessoal e vamos discutir junto qual é o que a gente vai aprender agora, todo mundo junto. Mas a importância de se estar em comunidade, de ter pessoas que Isso. têm uma outra visão, porque às vezes quando a gente está no meio do problema, a gente não consegue enxergar além, né? Mas aí depois que a gente passa por algumas coisas na nossa vida, a gente entende que ali é um momento e uma oportunidade de crescimento na nossa vida, né? E todo mundo nasceu para algo, né? Com Todo mundo certeza. tem um propósito Com certeza. certo. Mas com a vida não é fácil para ninguém, mas com a vida a gente acaba se perdendo dos sonhos, das vontades. A rotina às vezes vai A engolindo rotina a gente, vai engolindo, né? E às vezes você nem se reconhece. Quantas e quantas mulheres que têm opinião
sobre algo que tem uma força política, uma força de existir, né? Nós mulheres precisamos existir politicamente, porque hoje a gente vê o excesso de crimes e de casos contra mulheres. E quantas mulheres se prendem naquilo, na inexistência, na incapacidade. Ou só né? no automático, né? Só a vida realmente assim. engole, sem sentido, né? cobre a gente, enterra a gente, e a gente precisa dessa força, né? Essa força ativa, política, de existir, de empreender, de ser mulher, de ser bonita, de ter autoestima, de viver. De se cuidar, De de se planejar, né? De se cuidar, né? E ontem a gente até comentou sobre isso, que a saúde, ela começa literalmente pela boca, né? A gente falando com Priscila Sarmento, que é dentista, ela falando da importância, que é muito mais do que a estética, a saúde bucal, né? Também, e tinha a Aldaiane também, nutricionista, falando, né? Que realmente tudo começa na boca, a saúde bucal, o que a gente se alimenta e também o que sai da nossa boca, né? Verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado, é o que Jesus ensinou, orar e vigiar. Então nós temos que ser as primeiras pessoas a sermos entusiastas da nossa vida, a acreditarmos nos nossos sonhos, para que a gente realmente possa fazer a diferença. Verdade. Não é isso? Verdade. E vocês fazem a diferença na minha vida, viu? A importância, né, de estar num projeto como esse, de ter outras mulheres que acreditam na gente, que impulsionam os nossos sonhos. E vocês acreditam, né? Acreditaram sem nem me conhecer, porque quando vocês vieram pro projeto, vocês não sabiam quem era a Bruna. E assim, eu me emociono muito falar dele, porque foi um presente que Deus me deu e eu sou muito grata pelos nossos encontros. Né? Todos nós somos muito gratos. Deus marca os encontros, É né? E essa no mesa momento certo, né? É verdade. A coisa acontece no momento certo. E essa Quando tem mesa é que ser, preciosa pra mim, viu? Louva a Deus pela vida de vocês. Muito grata, viu? Obrigada. Deus abençoe. A todos nós. Amém.